apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, Abba Pai, glória a Deus, mais palmas para Jesus, mais palmas. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a honra e a glória é para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o único Deus, eu te peço, ó Pai, que revela a Tua palavra aos Teus escolhidos, aos Teus filhos, a Tua igreja, as Tuas ovelhas, aqueles que foram chamados, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Pelo Teu poder, não permita que a Sua palavra volte para o Senhor vazia. Manifesta a Tua glória. Senhor, opera a multiforme sabedoria de Deus em nós, que a igreja manifeste a Tua glória no Brasil e em toda a terra, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Eu creio, por isso eu falo, Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e para a Tua glória, e em nome de Jesus Cristo, ela não voltará para o Senhor vazia, será revelada a todos que vão me ouvir e me assistir nesse momento, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor todo o seu coração. Abba Pai. Graça e paz, igreja. Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a vocês no Facebook que estão me assistindo agora. Glória a Deus por cada um na internet, no YouTube, no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Graças a Deus, o MGA, pelo poder do Espírito Santo, está indo cada vez mais longe. Já temos pastor em Cuba. Graça e paz ao pastor Idrian em Cuba, MGA em Cuba. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Glória a Deus por cada pastor do MGA. Pastor Heitor Fonseca, MGA, Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Graça e paz, pastor Marcos Felipe, MGA Macaé, Rio de Janeiro. Graça e paz, abençoada Tereza, representante do MGA no Mato Grosso do Sul. Enfim, graça e paz a todos vocês que estão debaixo deste apostolado. Palmas ao Senhor Jesus por essas ovelhas, que já são incontáveis em todo o Brasil. Abba Pai. Hoje é a segunda e última parte da mensagem que tem por tema revelação versus interpretação. Quem aqui acompanhou a primeira parte, lembra da primeira parte? Revelação versus interpretação. Revelação é algo divino. Revelação é algo que só Deus pode dar. Interpretação é humana. Então precisamos tomar cuidado para não misturar esses dois assuntos. Às vezes a pessoa pode pensar que está recebendo uma revelação quando está recebendo uma interpretação. E interpretação é pessoal. A Bíblia, vocês têm Bíblia, todos têm Bíblia. Desculpa falar essa frase, mas é verdade, infelizmente é verdade. Você interpreta a Bíblia do jeito que você quiser interpretar. A verdade é essa. É verdade que o Espírito Santo testifica sobre a verdade. Mas tem gente que usa a Bíblia para provar que Jesus não é Deus. Por exemplo, Testemunho de Jeová. Tem gente que usa a Bíblia e da Bíblia descobrem, através da Bíblia, uma outra intercessora que ajuda Jesus ou que está no lugar dele. Né? Você já sabe do que eu estou falando. E tudo usando a Bíblia. Então isso aí é o quê? Isso aí é interpretação. Quem está entendendo? Diga comigo, a revelação é uma só. Diga, a interpretação são muitas. Quem está entendendo? Então, o que nós temos que tomar cuidado? Com a interpretação. Nós temos que andar na revelação. Pegue na Bíblia aí, na sua Bíblia, pegue nela.
Pegue na sua. Diga assim, ó. Aqui está a revelação de Deus. Diga, aqui está a revelação. Então, a revelação já foi dada. Por exemplo, eu disse na parte 1, 2 Coríntios 5:18, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso é uma revelação. Pela graça sois salvos. Ninguém sabia disso. Isso é uma revelação. Quem está entendendo? Efésios 2:8 é uma revelação. Outra revelação. Deus nos abençoou. Como? Em Cristo. Mas agora? Não, de uma vez por todas. Ele te abençoou. Efésios 1:3. Isso é uma revelação. Outra revelação, Hebreus 10:10. Com uma só oferta, nos santificou de uma vez por todas. Isso é uma revelação. Então, a revelação, põe a mão na sua Bíblia e diga, a revelação já foi dada. Olha, irmãos, na verdade não há o que interpretar, hein? Existem pastores, pregadores e vários tipos de oradores que interpretam da forma A, B, C, D, F, G, H, Y, J, por aí vai. Mas a revelação já foi dada. E eu faço de tudo, e chamo Deus como minha testemunha agora, eu faço de tudo para não sair da revelação. E o que fazer para não sair da revelação? Diga, não ir além do que está escrito. E o que é ir além? Falar frases. Esse é o problema. Diga frases. Diga palavras. Esse é o problema. É esse cuidado que nós temos que tomar. Eu tenho que tomar esse cuidado. Você tem que tomar esse cuidado. Nós ouvimos muitas pessoas. A internet agora, o que mais tem na internet é pregadores. Da graça, da lei, tudo quanto é. Então o que temos que tomar cuidado é com frases, com palavras. Frases e palavras não são revelação. Frases e palavras são interpretações. Revelação é o que está escrito. Só quem entendeu. Então escreva no seu caderno aí. Diga comigo, frases e palavras não são revelação. Diga, são interpretação. Então é preciso ter um filtro. E eu quero chamar por fé o Espírito Santo desse filtro. Quem tem o Espírito Santo? Eu quero chamar por fé esse filtro de Espírito Santo. Só Ele pode nos ajudar a filtrar a interpretação humana, pessoal, denominacional, religiosa e por aí vai, a nos ajudar a enxergar, a separar a interpretação da revelação. Quem está me entendendo até agora aqui, hein? O assunto é a segunda e última parte, revelação versus interpretação. Eu já citei na parte 1, estou só relembrando, citei 1 Coríntios 3:10, onde Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça, em Coríntios 3:10, pode ser trocado por revelação. Então, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Por que pode ser trocado a palavra graça por revelação? Por causa de Gálatas 2. Começando agora, por favor. Gálatas capítulo 2. Segunda e última parte da mensagem por tema revelação versus interpretação. Guarde essa frase, hein? Diga, a revelação é divina. Diga, a interpretação é humana. Tá claro ou não tá claro? E cadê a revelação? Tá aqui já foi dada, a revelação está escrito. Se você ler as 14 cartas, se você ler a Bíblia, não vou nem falar 14 cartas de Paulo, porque já é outra revelação. Aí é a revelação da graça. Mas se você ler, pastor, como é que o mundo foi criado, hein? No princípio criou Deus os céus e a terra. Está aí uma revelação. Ninguém sabia disso? Está claro ou não está claro? Então, a revelação, diga, a revelação é divina. Diga, a interpretação é humana. E nós temos que tomar cuidado com o quê? Com a interpretação. Ou com as interpretações. Eu vou te dar alguns exemplos daqui a pouco de interpretações. De propósito, vou te mostrar interpretação A, B, C, D, F, G, H. Só para você pensar. Para você perceber o que é interpretação e o que é revelação. Quem já achou Gálatas 2, diga amém. Gálatas 2, versículo 1.
Gálatas capítulo 2, o tema da mensagem, revelação versus interpretação, parte 2. Gálatas 2:1, Paulo falou, perceba que eu vou ler, não vou mudar uma vírgula. Eu não posso mudar, porque se eu mudar, aí já é o quê? Interpretação. E se eu ler e crer como está escrito, aí é o quê? Quem está entendendo? Pastor, mas tem texto na Bíblia que eu... Esse é o problema. Que você é o quê? Que você não gosta? Que bate de frente? Tem texto na Bíblia que o quê? Que pega no seu pé? Que expressão que você quer usar? Tem texto na Bíblia que você não concorda? Essa é uma palavra também. Ah, pastor, esse negócio do diabo ser aniquilado, você não concorda? Meu tio morreu, acho que foi esse ano que ele morreu, e ele, antes de morrer, foi minha mãe. Ah, Flora, se o diabo não existe, então eu vou rasgar a Bíblia. Ué, mas não é interpretação minha. Hebreus 2,14 diz que o diabo não é o que eu penso, não é o que eu acho. Hebreus 2,14, eu vou citar. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, vírgula, para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, vírgula, isto é, vírgula, o diabo. Então, Hebreus 2,14 diz claramente, só estou lendo, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Eu não concordo. Tudo bem, é um direito seu, você pode não concordar, mas que está escrito, está escrito. Eu não estou mudando. Se eu mudar, eu estou interpretando. Eu não estou mudando. Por isso que eu pergunto, se tiver escrito, eu não posso mudar. Alô, é isso que é converter. Ah, um dia eu cria no diabo, o diabo está ali, o diabo está lá. Aí um dia, Hebreus 2,14, me foi revelado. Ah, pastor, mas como é que foi revelado? Já não está revelado? Está revelado. Mas eu não sabia que... Lembra aquela música? Está revelado, mas eu não sabia. Até que o Espírito Santo iluminou meus olhos. Leia Hebreus 2,14. Quando eu fui ler a letra. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Tinha, verbo no passado. Aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem? Isto é, o diabo. Está escrito. Se eu sou um crente verdadeiro, cabe a mim crer. Quem está entendendo? Se eu sou um crente verdadeiro. Mas o assunto aqui é diabo, mas pode ser outros assuntos. Não pode ser outros assuntos? Ah, pastor, quando fala de dízimo... e aí? Não pode ser outros assuntos? Pastor, quando fala de batismo... Pode ser outros assuntos. Pastor, quando fala de oração, tem gente que pensa que não é para orar mais, irmão. Só porque estamos em graça. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, o problema é o quê? A interpretação. Quem é que está entendendo? Nós não podemos sair do que está escrito. Eu vou falar para vocês de novo, sou filho de pastor... E eu cria no diabo. O diabo está aqui, o diabo está ali. Até que um dia, Hebreus 2,14, bateu de frente comigo. Eu dei uma topada com Hebreus 2,14. E aí? Vai crer ou não vai crer? Está escrito. Uma Bíblia, duas Bíblias, 3 Bíblias, 4 Bíblias, 10 Bíblias, 20, 30, 40, 50 Bíblias. Está escrito. O diabo foi aniquilado. E aí? Vai crer ou não vai crer? Senhor, eu me rendo. Eu vou crer. Mas tem gente... Bom, tem gente eu não sei. Eu sei que está escrito, eu vou crer. Eu não estou crendo num homem. Não estou crendo numa interpretação de um pastor. Estou crendo na palavra de Deus. Se não quiserem que eu diga, estou crendo no que Paulo disse, então vou dizer, estou crendo na palavra de Deus, escrito em Hebreus 2,14. Para que ninguém me pense, mas vocês falam de Paulo. Tá bom, então eu não falo de Paulo. Eu estou crendo na Bíblia. Estou crendo na palavra de Deus. Estou crendo em Hebreus 2,14. Para ninguém pensar que estou puxando o saco e idolatrando Paulo. E não é isso. A questão não é essa. Ninguém aqui está puxando o saco de Paulo, ninguém aqui está odiando Pedro, Tiago e João, ninguém aqui está idolatrando Paulo, nada disso. Se for preciso, por causa de crianças em Cristo, então eu tiro, como disse Paulo, para falar, como diz a palavra de Deus. Ou não é a palavra de Deus? É ou não é? Diga comigo, a revelação é divina.
A interpretação é humana e pessoal. Por que humana e pessoal? Porque o que você vê na Bíblia eu posso não ver do seu jeito. Quem entendeu? E o que você vê, eu posso não ver do jeito que você vê. E esse é um problema grave, hein? Por causa desse problema de eu ver de um jeito e você ver de outro, por causa desse gravíssimo problema de você ver de um jeito e o outro ver de outro jeito, os cristãos estão criando inimizade, que é uma obra da carne. Quem está entendendo? E isso não pode ter em nosso meio. Então o que tem que haver, ou o que tem que ter, para que não haja inimizade, por causa de interpretação? Não vou nem falar de maturidade já falando. O que tem que haver? Duas coisas. Levante um dedo e diga respeito. Diga consideração. O quê? O que tem que haver para não ter inimizade? Ah, uma fraquinha assim não vale. O que tem que haver? Você tem que me respeitar. Você achou que eu fui grave? Eu tenho que te respeitar. Pronto, agora está igual. Você tem que me considerar. Eu tenho que te considerar. Um profeta me disse algo um dia, nunca vou esquecer. Eu já vou ler o Gálatas 2, tá? Um profeta me disse algo, ele já morreu, mas ele disse algo um dia que eu nunca mais vou esquecer, nunca mais. Foi em 93 que ele me falou isso. Vai para 25 anos. O profeta me falou assim: a Bíblia, ela é como que uma montanha. E eu só ouvindo. Uns sobem do lado de cada montanha e vê, olha lá, e vê o que está diante dos olhos dele. E ele fala, está escrito. O outro sobe do lado esquerdo da montanha e ele vê o que está diante dos olhos deles e ele fala, está escrito. O outro sobe do outro lado da montanha e ele diz, está escrito. Está diante dos olhos dele. O outro sobe do lado de cada montanha com a Bíblia na mão e diz, está escrito. E todos estão com a Bíblia na mão. Moral da história? Dependendo como você olha a Bíblia, você vê X, Y, Z. Se eu olhar para o meu lado direito, estou vendo o Ronaldo aqui. Se eu olhar para o meu lado esquerdo, estou vendo aqui a bateria. Se eu olhar para frente, eu estou vendo todas as ovelhas aqui da igreja. Se eu olhar para trás, está escrito, você é salvo pela graça. Então depende como que eu estou olhando. Ou melhor, depende como que eu estou olhando. Só quem entendeu. Ficou claro? Não vai esquecer mais? Ficou claro? Depende como você está olhando. E por que cria-se inimizade? Porque o que está olhando de assim, fala assim, aquele que está olhando de assim, ele está errado, onde se viu? Aí o outro que está olhando do lado de cá, você está louco, olha como que ele está olhando, heresia. E por aí vai. Não é isso que acontece? Não é isso que acontece? E você sabia que todos são o quê? Diga, irmãos. O que olha assim, o que olha assim, todos são irmãos comprados pelo mesmo sangue de Jesus e Jesus é Senhor de todos. E eles estão brigando por causa da interpretação. A igreja em frente aí, ó. Cadê os que estão entendendo? Diga, a revelação é divina. A interpretação é humana. Diga, e pessoal. Então o que eu estou querendo te dizer? Que é possível que haja várias Tanto é verdade que existem incontáveis denominações. Tem ou não tem? Assembleia de Deus Madureira. Não, Assembleia de Deus Belém. Não, Assembleia de Deus São Paulo. Não, Assembleia de Deus Nipo Brasileira. Não, e por aí vai. Batista da Aliança, Batista Jerusalém, Batista Renovada, Batista do Brasil, Presbiteriano não sei o quê, e por aí vai. É ou não é verdade? O que é isso aí? Revelação? É o quê?
Interpretação. Pastor, o que nós vamos fazer se tem muitas interpretações? Nós vamos fazer. O que tem que fazer? Não estou ouvindo. Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê mesmo? Diga, respeito e consideração. Agora eu ensinei, a outra vez não valeu, só valeu essa. Vamos lá. O que tem que fazer mesmo? Respeito e consideração. Diga para o seu irmão, senão você não convive com ninguém. Estou falando besteira? Olha, irmãos, vou te falar uma coisa para vocês, hein? Vou falar agora como apóstolo desta igreja. Porque eu não sou apóstolo daquela igreja nem daquela ali. Sou apóstolo desse ministério, dessa igreja. Vou falar algo para vocês, então. Ah, se eu souber que algum de vocês estão de cara feia para um crente da lei. Só porque ele não recebeu a graça ainda. Vou me escandalizar muito com você, hein? Se eu souber que você está de malzinho do irmão da lei, de malzinho da irmã da lei, porque ela vai no monte, porque ela faz jejum, porque ela batiza nas águas, porque ela toma santa ceia. Ah, se eu souber que tem alguém de carinha virada com os crentes, irmãos nossos em Cristo da lei. Vou me escandalizar muito e me entristecer com você, porque não é isso que a Bíblia ensina e não é isso que eu te ensinei até hoje em 20 anos em graça. Alô? Alguém é testemunha disso? Ô Reinaldo, você conhece algum irmão da lei que é colega, amigo seu? Você tem algum parente, irmã, cunhado que é crente da lei? Você está de mal de algum deles? Você está de cara feia com eles? Então glória a Deus pela sua vida, irmão. Porque essa é a graça e esse é o apostolado. O problema, eu já vou ler Gálatas 2. O problema da interpretação é que a pessoa acha que só ele que é salvo. Alô? O problema da Alô? Não é o problema da revelação. Porque a revelação está revelado. Você é batista? Efésios 2:8. Você é católico? Efésios 2:8. Você é pentecostal? Efésios 2:8. Você está em graça? Efésios 2:8. Você está na lei? Efésios 2:8. Você é testemunho de Jeová? Efésios 2:8. Você é católico carismático? Efésios 2:8. Ou não é Efésios 2:8? Então o problema não é a revelação, o problema está na interpretação. Por causa da interpretação, cria-se inimizades. E isso entristece o Espírito Santo. Longe de mim, Abba Pai. Entristeceu o Espírito Santo por causa de interpretação. Longe de mim isso. Longe de mim. Longe de mim. Criar inimizade, ficar de mal, ficar de cara feia, por causa de interpretação bíblica. Só quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite. Eu já sou cristão, sou crente há mais de 20 anos. Eu penso que eu já sou pelo menos um pouquinho maduro. Depois de 20 anos eu tenho que ter aprendido alguma coisa já, né? E uma das coisas que eu aprendi é que eu não devo ficar de mal de ninguém. Porque Romanos 12:18, Paulo disse, quando depender de vós, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não é só com quem é da lei não, tá? Pode ser espírita, pode ser macumbeiro, seu vizinho é do candomblé, o vizinho é da Hare Krishna. Romanos 12:18 serve para tudo e para todos. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Esta é a graça e esse é o apostolado. Eu consigo discernir que uma das vontades de Deus é que todos os pregadores na face da terra pregassem o que eu estou pregando aqui agora. Eu consigo discernir isso. Porque aí nós iríamos viver melhor. É aquela igreja lá que não faz batismo. Ou é aquela igreja lá que batiza. É aquela igreja lá que... É aquela igreja... Então, se todos os pregadores pregassem o que eu estou pregando aqui agora... a andarmos crendo na revelação e não na interpretação pessoal e humana, o povo de Deus seria mais unido. É ou não é verdade? Você quer coisa mais triste que passar um crente de outra igreja em frente à sua igreja e não olhar na sua cara? Você fala o que? Graça e paz? Ele fala paz do Senhor? Ué, Jesus não é o teu Senhor? Então se você fala graça e paz, fala para ele graça e paz.
Se ele fala paz do Senhor, que ele te fale paz do Senhor. O outro fala paz de Deus, que ele te fale paz de Deus. Você não crê em Deus? A igreja não é uma só? Jesus não é um só? Colossenses 1,16, tudo foi feito por ele e para ele. Então por que há divisão? Para a vergonha de Deus, porque eu já vi ímpio, eu já vi incrédulo falando, os crentes são tudo dividido. É ou não é verdade? Os crentes não têm união. E eu fui consultar Deus, chorando. Ele me falou, é verdade, não tem união mesmo. Mas por que, Senhor? Ele falou, por causa da interpretação. Maldita interpretação. Os que andam na revelação, andam em amor, considerando-se uns aos outros, como Paulo ensinou. Os que andam na revelação, ama, perdoa, suporta. Coríntios 13, ele está andando na revelação. Mas o que anda na interpretação, ele acha que ele é o único certo do mundo. A igreja dele é a única certa, o pastor dele é o melhor do mundo, a pregação do pastor é a única certa na face da terra. Porque está andando por interpretação. E isso vai criar inimizade. Alô? Deus está falando com você? Se ele não fala aí, ele está falando aqui. Olha, infelizmente eu tenho visto isso, hein? Infelizmente eu tenho visto isso se alastrar. Infelizmente, nesse final dos tempos, nesses últimos dias, eu tenho visto, infelizmente, isso se alastrar, sabe? Inimizade, por causa de interpretação. Estou falando besteira? Todos aqui têm Facebook. Todos aqui, a maioria tem Facebook, tem internet. E vocês têm visto a briga que está na internet por causa de interpretação. E Jesus não me ensinou a andar assim. E lendo a Bíblia, eu nunca vi ninguém me ensinar a andar dessa forma. Brigando, discutindo, combatendo, debatendo, querendo provar que você é o certo, que a sua... Irmão, não tem que provar nada, irmão. Eu não tenho que provar nada. Gálatas 2, tal. Efésios, tal. Colossenses, tal. Eu não tenho que provar nada, irmão. Eu ando na revelação. Eu não ando na interpretação. Alguém entendeu? Gálatas 2, verso 1. Gálatas 2, verso 1. Paulo diz, depois, passado 14 anos, daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos de interpretação. Eu não sei se eu posso falar o pior, já falando. Todas as interpretações saem da onde? Da Bíblia. Lembra que eu te mostrei um pregador aqui? Todas as interpretações saem da Bíblia. Ora, 1000 pregadores, 1000 interpretações. Cada um dos 1000 vai falar que é a dele que é a certa. É ou não é verdade? Você acha que o pastor adventista fala que ele está errado? Você acha que o pastor da Universal fala que ele está errado? Você acha que o pastor da Assembleia fala que ele está errado? Você acha que o pastor batista fala assim, irmãos, me desculpa, eu sou batista há 50 anos, mas eu estou errado. Você acha que ele fala isso? Não, todos estão crentes que estão certos. Ora, se todos estão certos, 50 pastores, 50 interpretações. Não é? Mas Efésios 2,8 é um só para todos. Só quem está entendendo. Revelação versus interpretação, parte 2. Gálatas 2:1. Depois, passado 14 anos, Paulo diz... As pessoas não querem esperar o tempo de Deus, né? Não quer. A pessoa recebe a graça no domingo, pela primeira vez ouve a graça, pela primeira vez no domingo. Na segunda ele vai no almoço na firma, vai no almoço nos parentes, cria maior inimizade, porque ele ouviu a graça ontem. Paulo esperou 14 anos para ir num lugar, a pessoa do domingo para segunda já quer que todo mundo receba a graça. Não é assim? Não tem sido assim? E isso causa o quê? Inimizade. Quem já errou aí? Eu não tenho vergonha não, quem já errou? Já errou? Então, sabe por que erra? Porque Paulo esperou 14 anos. Em Gálatas 1 ele esperou 3. Gálatas 2 esperou 14. Mas muitos recebem a graça no domingo, na segunda, que é o mundo inteiro já em graça. Aí prega por irmão da Assembleia, o irmão da Assembleia não aceitar, claro que não vai aceitar. Ele está ali, então ele não aceita, pronto, criou inimizade, vai criando inimizade. Aí ele acha que ele é o único certo do mundo, todo mundo está errado. Esse é o espírito do erro. O espírito do engano, de 2 Tessalonicenses 2. Deus envia o espírito do erro, o espírito do engano,
Quando você crê na revelação, você está andando pelo Espírito Santo. Mas se você crê, não na revelação, mas na sua interpretação, que você leu esse texto, leu aquele outro texto, leu o outro, e juntou todos os textos e deu uma interpretação. Então, irmãos, eu posso fazer a Bíblia falar o que eu quiser. Eu tenho 50 Bíblias e eu conheço a Bíblia de A a Z, de trás para frente, de olho fechado. Eu posso fazer ela falar o que eu quiser. Você sabia disso? Eu posso pegar a Bíblia aqui e falar. Eu posso abrir aqui na lei. Eu vou num lugar que ninguém me conhece, não sabe nada da graça, e eu chego lá, abro a Bíblia, todo mundo crê na palavra de Deus, e eu pego um texto da lei e mando todo mundo subir no monte, guardar o sábado, e fazer uma fogueira, e cortar a cabeça do bode, derramar. Não está na Bíblia? Está ou não está? Eu posso ir lá e ensinar isso aí. Não posso? Está na Bíblia. Esse é o perigo da faca de dois gumes. Alô? Lembra de Hebreus 4? A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz, mais cortante do que a espada de dois. Esse é o perigo da faca, da espada de dois gumes. Por quê? Porque a pessoa pode se machucar com ela, ou machucar outros e até matar outros. Você sabia que você pode matar alguém com a Bíblia? O assunto é sério ou não é sério? Vê lá o que você prega, hein? Vê lá o que você ensina. Vê lá como você ensina. Por isso que Paulo diz em Coríntios 3, 10 e 11, veja cada um como edifica. O Espírito Santo está mandando falar. Eu sou muito censurado, criticado, perseguido. Não me abalo. Sabe por quê? Vou te falar, vou te dar uma dica porque eu não me abalo. Me perseguem, falam mal de mim, me atacam, ficam alfinetando, ficam jogando carapuça. Não me abalo. Sabe por quê? Eu olho para a obra daquela pessoa que está me criticando. Eu olho para o fruto, ou procuro o fruto da pessoa que está me atacando, cornetando, alfinetando. Eu olho para o fruto, eu procuro o fruto. Não encontro. Está me criticando. Então eu vou bem pertinho da pessoa procurar o fruto. Não tem fruto nenhum. Não congrega em lugar nenhum. Não é pastor, não é apóstolo, não é profeta. Não tem um ministério. Não tem... É uma glória, tá? E vou me gloriar em Cristo. Não tem 25 anos servindo a Deus. Não tem 20 anos em graça. Às vezes ouviu a graça faz um mês. Já quer exortar um apóstolo? Passa amanhã, irmão. Passa amanhã, tá? Pode passar amanhã aqui. Ou então daqui 20 anos. Aí nós vamos conversar. Isso não é soberba. Isso é se gloriar em Cristo. Está me entendendo? Estou me gloriando em Cristo como Paulo fazia. Você que recebeu a graça faz um mês, tá? Recebeu a graça pelo Facebook e já acha que sabe tudo. Você quer me exortar? Você quer me ensinar a graça? Passa amanhã, irmão, tá? Passa amanhã. São 20 anos pregando a graça e o apostolado. Você recebeu a graça esses dias e quer me exortar? Passa amanhã. Ou está aqui 20 anos. Aí nós vamos conversar. Sobre a graça e sobre a Bíblia. Sobre o apostolado. Alô, tem alguém que pode me suportar aqui? Gálatas 2, versículo 1. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Gálatas 2, 2. E subi por causa do que ele subiu? Por que Paulo foi a Jerusalém? Depois de 14 anos. Por causa de uma... Circule na sua Bíblia. Por causa de uma revelação. Olha lá que Paulo não está falando de subir por causa de uma interpretação, hein? Subir por causa de uma revelação. Diga bem forte, qual revelação? Coríntios 3,10, segundo a graça que me foi dada. Paulo falou. Fala para o seu irmão, essa é a revelação. Qual que é a revelação? A graça. Alô, quem está entendendo? Gálatas 2,2. Subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Quem quer esperar 14 anos? Ninguém quer, né? Quem lembra da mensagem que eu preguei aqui
Você quer ter paz ou quer ter razão? Quem lembra dessa mensagem? As pessoas querem ter razão. É ou não é verdade? Ah, porque a graça... faz só um mês que você recebeu a graça. Já está assim. Nem o apóstolo está assim. Você já está assim. Quem está me entendendo? 2 Coríntios 6. Vamos ver a instrução de Paulo. Volte algumas páginas. 2 Coríntios, meia dúzia. 2 Coríntios 6, verso 3. 2 Coríntios 6, 3. Não damos nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Já pensou alguém ter que jogar na sua cara? Mas você é neófito. Diga, neófito. Diga, novato. Diga, inexperiente. Quem está me entendendo? Você que está recebendo a graça agora, faz uma semana, um mês, você não pode querer exortar um pastor batista, 30, 40 anos, você não pode. Ele não vai te ouvir. Não, mas a graça é verdade. Eu sei que é verdade. Mas o texto aqui, eu sei. Mas na Bíblia dele também está escrito. Eu sei que está escrito, ele também sabe, mas ele não vai crer em você, porque você é um neófito. Quem está entendendo? Você não tem moral, você não tem bagagem. Gálatas 6, Paulo diz, ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você não tem marca de Cristo ainda. Está chegando agora. Você tem que ter um firme fundamento, para que você seja respeitado. Você tem que ter uma história. Você tem que ter uma bagagem. Quem é que está entendendo, hein? Quantos anos você está em graça? Crendo, acreditando na graça de Deus em Cristo e no apostolado de Paulo. Quanto tempo? Ah, pastor, estou em graça faz um mês e eu estou pegando fogo. Então baixa o fogo aí. Com esse fogo não dá para você falar com o pastor adventista, não dá para falar com o pastor da assembleia. Com esse fogo não dá para falar não, que ele joga água, apaga na hora. 2 perguntas que ele faz, você não sabe responder. É ou não é verdade? Baixa o fogo aí, irmão. Só quem está entendendo. Porque isso é carne, isso não é o Espírito Santo, isso é carne. O que Paulo disse para Timóteo? Olha, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. O que Paulo disse para Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. Procura, irmão, você tem que crescer, tem que ter bagagem, você tem que ter argumento, você tem que conhecer, entender, compreender. Não basta estar numa igreja em graça, não basta me ouvir a graça aí pela internet, faz 3 vezes que você ouviu, faz um mês, não basta. Chegue mais perto de mim, pegue na minha mão, vamos andar juntos. Aqui são mais de 20 anos em graça. Vamos andar juntos. Então você vai ter uma bagagem, vai ter uma história. Gálatas capítulo 1, volta lá no Gálatas. Revelação versus interpretação. Segunda e última parte. Gálatas 1. Eu vou ler esse texto e vou te dar alguns, de propósito, algumas das várias interpretações que existem na terra. Vou dar algumas, se for dar todas, vou ficar aqui um mês falando só sobre isso. Gálatas 1, verso 15. Quem achou, diga amém. Gálatas 1, 15. Paulo disse, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. 16. Revelar seu filho em mim. Para aí. Revelar vem de qual palavra? Revelação. Corre para Gálatas 1:10. Volta um pouquinho. Gálatas 1:10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Gálatas 1:11. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Gálatas 1:12. Não recebi, nem aprendi de homem algum. De novo ele fala, mas pela revelação. Está claro ou não está claro que Paulo anunciava a revelação e não interpretação? Está claro ou não está claro? Gálatas 1:12, revelação. Gálatas 1:16, revelação. Gálatas 2:2, revelação. Cuidado com interpretação, irmão. Pela segunda vez eu vou falar nessa mensagem.
eu faço de tudo para não sair da revelação. Isso dói, machuca, não é fácil, é difícil, para não sair da revelação. Eu sou tentado a andar por interpretações. Não tenho vergonha de falar. Tem pastores, tem apóstolos, tem igrejas, tem ministérios que não crê nos dons de línguas. Pastor, o que você vai fazer? Vai parar de falar? Nunca! Foi Deus que me deu. Se o pastor não crê, é problema dele. Se o apóstolo não crê, é problema dele. Se a igreja não crê, o ministério não tem nada a ver com isso. Foi Deus que me deu, eu sei em quem eu tenho crido. Que me matem. Muitos não crê, muitos zombam, fazem piadinha. Mais que zombar, que me matem. Não foi um homem que me falou. Aconteceu comigo. O Espírito Santo que a Bíblia fala se manifestou em minha vida. Eu não fui numa escola de idiomas aprender inglês, francês, espanhol. Num culto de oração, comecei a falar noutras línguas que eu nunca tinha falado em minha vida, nunca imaginei falar. Não foi uma indução, não foi um chaveco, não foi uma manipulação, não foi lavagem cerebral, aconteceu comigo. Isso é um item de interpretação. Tem pastores, tem apóstolos, tem igreja de ministério que fala que não existe. Você pode falar que não existe para você. Eu sei o que está em mim e o que aconteceu comigo, porque não foi alguém que falou, aconteceu comigo. Com mais alguém aqui? Então glória a Deus pela sua vida também. Revelação versus interpretação. Paulo disse para os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, ele falou assim: não apagueis o espírito. Falou ou não falou? 1 Tessalonicenses 5, verso 20 e 21. Não apagueis, outra versão, não extingais o espírito. Extinguir, tirar ele fora. Extinção, extinto. Não apagueis o espírito. Coríntios 14, 39, não proibais o falar em línguas. Você faz piadinha, né? Você não crê? 1 Coríntios 14, 39 e 40, não proibais o falar em línguas. Ninguém na terra vai me proibir. Você pode rir, pode zombar. Eu não estou nem dormindo por causa de você. Eu sei o que aconteceu em minha vida. Não fui numa escola aprender a falar. Não foi um professor que... Eu não tive aula para falar em línguas. Não sei nem se você crê no Espírito Santo, né? Não sei. Eu vou falar um pouco, alguns minutos, sobre interpretação. E para falar de interpretação, eu não preciso da Bíblia agora. Porque o que eu vou falar está aí no mundo, para todo mundo ver. Tem igreja, como eu já falei, que não crê. Quando eu falo igreja, é pastor, ministério, é tudo, tá? Que não crê nos dons de línguas. Tem ou não tem? Mas tem igreja que crê. Amém? Tem igreja que a mulher tem que usar o quê na cabeça? Um véu. Pastor, onde se viu? Está na Bíblia. Eu não falei para você que eu posso fazer a Bíblia falar o que eu quiser? Eu posso. Eu conheço a Bíblia, irmão. Eu posso pegar a Bíblia e... Irmã, você tem que usar véu. E te mostrar na Bíblia. Não interessa se é lei ou graça. Vou te mostrar na Bíblia que mulher usava véu. E não interessa se era judia ou gentia. Eu vou te mostrar na Bíblia que mulher usava véu. Ué, eles não querem saber. Não é verdade? Não são gentias? Eles não querem saber. Querem saber se é mulher. E não quer saber se é lei ou graça. Quer saber se está na Bíblia. Então, como está na Bíblia que mulher usava véu, o que eles fazem até hoje? As mulheres usam véu. Isso é uma revelação? Isso é o quê? Uma interpretação. Tanto é verdade que não são todas as igrejas que são assim. Certo ou errado? Então tem igreja que mulher usa véu. Tem igrejas que mulheres não usam véu. Não é verdade? Isso é o quê? Interpretação. Tá claro ou não tá claro? Mais uma que vocês conhecem também.
Tem igreja que, para dizer que o membro, que a ovelha, que o crente é salvo, ele tem que se batizar pelas águas. Isso é uma interpretação. Aí, em cima dessa interpretação, tem mais uma. Batizar pelas águas no batistério. Outra interpretação. No rio, águas correntes, para levar o pecado para bem longe. Eles falam isso. Você sabia disso? Uns batizam no batistério, que é uma piscina, e pensam... Isso é interpretação. Alô? E são nossos irmãos em Cristo, hein? A Bíblia não fala de batismo em águas? Fala ou não fala? Mateus 3, Lucas, Marcos. A Bíblia fala de batismo. Atos 5, Atos 10, Atos 16. A Bíblia fala de batismo em águas. Então tem igreja que para falar que o crente, que a ovelha é salva, tem que batizar em águas. Uma interpretação. Outra interpretação no batistério. Outra interpretação no rio. Outra interpretação, não precisa molhar tudo, só a cabeça. Não tem essa também? Quer que eu dou o nome? A igreja batista tem que batizar o corpo inteiro, por isso que é batista. A igreja presbiteriana não precisa batizar o corpo inteiro, batiza só a cabeça. Aspersão. Isso é o quê? Uma revelação? Isso é o quê? Uma interpretação. Tanto é verdade, estou te mostrando 3 interpretações. Um que batiza no batistério, outro que batiza no rio e outro que batiza por aspersão. E agora, eu não vou chamar de interpretação, eu não posso chamar de interpretação, eu vou chamar de revelação. Porque Romanos 6,3 diz que existe uma igreja que não batiza a carne nem por imersão em batistério ou em rio, nem por aspersão, só a cabeça. Não batiza a carne nem aspersão nem imersão. Por quê? Porque crê, tem igreja assim, que crê em Romanos 6,3 que já fomos batizados em Cristo. E crê em Romanos 6,3, Gálatas 3,27. É Bíblia ou não é? Então, sem interpretação, só a Bíblia, sola Escritura. Diga comigo, fomos batizados em Cristo. Diga, fomos batizados em Cristo. Diga, Romanos 6,3, Gálatas 3,27. Está escrito? É uma revelação ou interpretação? Então fala para o seu irmão, fiquemos com o que está escrito. Sem interpretação. Mas alguém vai dizer, crer assim também é uma? E não é? De novo. Alguém vai dizer, mas vocês crer assim, isso também é uma? Tudo bem, é uma interpretação. Além de ser bíblica, lógica. Porque o batismo de João Batista era antes de Cristo. Mateus 3, antes de ele morrer e ressuscitar. E o batismo em Cristo aconteceu na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia não diz que nós seremos batizados. Diz fomos. Se nós já fomos, nós já fomos. Então estamos crendo no que está escrito. Está claro ou não está claro? Estamos crendo na revelação. Mas não é, eu estou terminando já. Mas não é só véu. Tem igreja que crê que a mulher tem que usar o véu. Tem igreja que crê que a mulher não precisa usar o véu. Tem igreja que crê nos dons de línguas. Tem igreja que não crê nos dons de línguas. Tem igreja, e tem pastor. Quando eu digo igreja, pastor, apóstolo, seja quem for. A igreja é o ministério inteiro. Tem igreja que a igreja do véu não dá dízimo. A igreja do véu é uma dessas. Então tem igreja que não crê nos dízimos. Tem igreja que crê nos dízimos. Tem igreja que crê no véu. Tem igreja que não crê no véu. Tem igreja que crê que tem que batizar nas águas o corpo inteiro. Tem igreja que só a cabeça tá bom. Só a cabeça. Então, uma piadinha de leve, né? Se batiza só a cabeça, então só a cabeça que é salva. Aí o batista já batiza tudo, porque então... Mas quem foi batizado, que é a carne, não é esse que é salvo. Salvo é o espírito, é o homem interior, que foi batizado em Cristo. Para terminar, 1 Coríntios 11.
Para terminar, cadê meus músicos, hein? Vem, músico abençoado. Para terminar, 1 Coríntios 11. Vamos terminar cantando, louvando a Deus. 1 Coríntios 11, quem já achou? Vamos terminar com 1 Coríntios 11, verso 1. 1 Coríntios 11, verso 1. Quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 11, verso 1. Olha, eu não vou nem falar, Paulo disse, tá? Eu vou falar, está escrito. A Bíblia diz. E se você quer saber quem diz, Paulo. Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem disse isso? O apóstolo? Paulo. Então ele está dizendo para que nós imitemos João, amém? Imitemos Tiago, amém? Imitemos Pedro. Imitar a quem? Ao apóstolo? Paulo. Imitar como? Como é que se pode imitar? Hein? Eu vou falar graças a paz para aquele pastor. Ele passa aqui, eu vou falar, abençoado. Porque ele sempre passa aqui e ele passa olhando feio. Quando ele passar, vou fazer um escândalo aqui. Deixa ele passar para você ver. Sabe? Deixa ele passar. Daqui a pouco ele passa aí. Ele também não é filho de Deus? Hã? A Bíblia que ele usa não é a mesma da nossa? Por que ele passa aí? Quando ele passar, vou fazer uma festa. Vou fazer. Ele não é crente? Eu sou crente. Tem mais algum crente aqui? Uma salva de palmas ao Senhor. Ele não é de Jesus? Só se eu não ver ele passar. Então Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitar Paulo como? Quer escrever isso? Vai ser muito importante, irmãos. Estou terminando em 2 minutos. Quer escrever isso? Imitar Paulo como? Principalmente, abençoados, você, pregador, não falando o que Paulo não falou. Cuidado com frases. Frases são interpretação. Frases não é a revelação. Revelação é o que está escrito. Se está escrito, não precisa interpretar. É só anunciar. Porque se estiver escrito, de novo, cuidado com frases. Cuidado com frases, com palavras. Frases e palavras não é a revelação. A revelação é o que está escrito. O senhor não tem uma Bíblia? O que está escrito já é a revelação. Então você não tem que interpretar. Você só tem que anunciar como está escrito. Isso é imitar Paulo. Quem entendeu? Diga, eu devo tomar cuidado com frases e palavras. Diga, a revelação é o que está escrito. Diga, frases e palavras são interpretações. Vamos ficar de pé e orar. Eu preciso orar, nem que for por 1 minuto. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tantos quantos que me ouviram e me assistiram. E eu creio por fé, Abba Pai, eu já te agradeço. Creio por fé que assim como o Senhor falou comigo e falou conosco nessa noite, com esta igreja, com esta congregação, eu creio que o Senhor também falou com todos esses que estão me assistindo, que estão me ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site. Eu te agradeço, te glorifico por cada um que creu na sua palavra, que entendeu a ministração. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Levante a sua mão. Glória a Deus pela sua vida também. Eu creio que você é um filho de Deus, que tem o Espírito Santo. Eu creio que você é salvo. Não é minha interpretação. A Bíblia diz que você é salvo. A Bíblia diz que você é filho de Deus. A Bíblia diz que você tem o Espírito Santo. Quem recebe? A Bíblia diz que você tem a vida eterna. Quem recebe? Glória a Deus pela sua vida. Senhor, nos ajuda a andar firmados na tua palavra. Nós não podemos interpretar o que já foi revelado. Fomos chamados para anunciar a verdade como está escrito. Não fomos chamados para interpretar nada. Nós não somos juízes, nós somos servos de Deus, filhos de Deus. Estamos aqui para te servir em espírito e em verdade, para anunciar a tua palavra. Não estamos aqui, Senhor, para tentar convencer alguém. Não, essa é a obra do Espírito Santo. Estamos aqui para pregar e anunciar como está escrito, nem a mais nem a menos, como está escrito. Nós cremos. Diga comigo, Senhor Jesus,
Nós cremos na tua palavra. Nós cremos como está escrito. E para a tua glória, declaramos que a tua palavra não voltou para o Senhor vazia. Nos foi revelada. Como está escrito, nós cremos. Diga amém. Salva de palmas ao Senhor Jesus. Bem bonito, batendo palmas, diga para o Senhor. Graça e paz, graça e paz, essa é a salvação do povo, o Senhor faz. Graça e paz, com alegria, graça e paz, assim, essa é a salvação do povo, o Senhor faz. Receba! Melhor semana da minha confissão, glória a Deus, também falo assim. A paz, ainda melhor, Jesus Cristo já fez tudo por mim. Diga! Ricos somos da graça de Deus, salvo sou, para sempre ser. Diga comigo, minha vida, Cristo já transformou, glória a Deus, esse é o meu louvor. Graça e paz, graça e paz, diz, essa é a salvação que o povo do Senhor faz. Graça e paz, graça e paz, por aí. Essa é a salvação que o povo do Senhor faz. Vai, Marcelo, vai nele. Vamos lá.
mensagem, diga para o seu irmão, ande na revelação da palavra. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.